Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou grata a Deus nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder estar na sua presença. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus de número 14. Mateus capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para fundo, logo clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Já tem um tempo que eu estou meditando nessa palavra. E eu sei que o Senhor ainda tem algo a compartilhar conosco nessa noite. A Bíblia vai começar o capítulo de número 14 de Mateus, relatando que João Batista havia sido preso por Herodes. E que Herodes, dando uma festa, a filha de Herodias vai pedir a cabeça de João Batista. Logo, João Batista é morto. E quando Jesus ele escuta que João Batista é morto, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai se retirar da onde ele estava para o deserto. E a Bíblia vai relatar aqui também que a multidão, sabendo aonde Jesus estava, a Bíblia diz que o povo vai atrás de Jesus. Nós bem sabemos que aonde Jesus estava, as pessoas ouvindo que ele estava em um determinado lugar, a multidão o seguia. E aqui a Bíblia vai dizer que vai seguir uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que era mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Nós bem conhecemos essa palavra. Jesus vai multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos daquele garoto. E depois que a multidão é alimentada, o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos: entrai no barco e partir para outra banda. E Jesus ele fica despedindo a multidão. A palavra do Senhor vai dizer que após despedir a multidão, por conta de todos os eventos que lhe sucediam antes, o Senhor Jesus ele vai ter a necessidade de falar com o Pai. Então a Bíblia vai dizer que ele vai subir ao monte para ter o seu momento de intimidade. Algo me chama a atenção nessa palavra, porque os discípulos eles não estavam seguindo o seu próprio caminho. Talvez eles nem quisessem atravessar o mar. Mas ouvindo a ordem de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, eles vão entrar no barco e eles vão seguir viagem. O que me chama a atenção é que Jesus vai dizer: passai para outra banda e logo eu irei. Mas não vai relatar que tinha um barco ali, para que Jesus atravessasse o mar. Quem sabe os discípulos olhou e falou: mas como? Como Jesus vai atravessar o mar se nós estamos indo? Mas ainda assim, eles seguiram a ordem de Jesus. A Bíblia vai dizer que na 4ª vigília da noite algo acontece. Eles estão atravessando o mar e vem uma grande tempestade. E os discípulos já tinham tido uma história com a tempestade. Porque antes disso, Jesus já haveria acalmado a tempestade. Mas há uma diferença. Porque naquele episódio, Jesus estava na popa do barco, ainda que dormindo, mas eles tinham a presença física de Jesus no barco. Porém agora, no meio da tempestade, Jesus não está. Jesus ficou do outro lado.
E o que eu acho interessante aqui é que eles veem algo vindo por cima das águas. No momento de desespero, alguém olha e fala, mas será um fantasma? Mas Pedro, ele enxerga a situação de uma forma diferente. E o que é que me chama a atenção? Todos eles estavam no mesmo barco. Todos eles sentiam o mesmo vento. Todos eles estavam desesperados pela situação que eles estavam vivendo. Mas ainda assim, Pedro viu algo diferente. Porque Jesus vai dizer, não tema, sou eu. E no meio de uma tempestade, com o vento, as ondas, talvez a voz de Jesus não fosse clara aos ouvidos dele. Alguém dizendo, sou eu, aí você vai olhar e vai dizer, mas quem é? Porque às vezes eu estou em casa e alguém chama no portão, e às vezes diz, sou eu, aí eu fico, sou eu quem? Eu estou dentro de casa, eu não consigo identificar a voz. E eu acredito que no meio daquela situação, eles não identificaram a voz do Senhor Jesus. Mas Pedro vai dizer, Senhor, se é tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. E a reflexão que eu quero ter para as nossas vidas neste dia de hoje é sobre a resposta de Jesus para Pedro. Porque quando Pedro faz essa indagação, Jesus vai dizer para ele, vem. E aí nós vamos analisar o cenário. O Senhor Jesus mandou que eles passassem para o outro lado. E isso não impediu que o mar se agitasse e eles enfrentassem a tempestade. Ainda que eles estavam obedecendo a voz do Mestre. E o que eu tenho de Deus para dizer para a sua vida? Talvez você esteja passando por uma situação. Talvez você esteja no meio de alguma coisa que você até pediu permissão para Deus. Você até orou, você até colocou nas mãos do Senhor. Você até esperou a resposta de Deus para a sua vida. E quem sabe Deus até autorizou que você fizesse o que você estava pedindo a Deus. E ainda assim a tempestade bateu na sua porta. E qual é a diferença, irmãos, de nós seguirmos os passos de Jesus? Porque a Bíblia vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A diferença é que se Jesus fala, vai, ele se responsabiliza pela sua vida. Se Jesus fala, vai, ele se responsabiliza por tudo quanto vai acontecer nesse processo que você está passando. E aqui vem a segunda vez que Pedro vai ouvir a afirmação do Senhor para alguma coisa. Porque ele vai dizer, Jesus, eu posso ir ter contigo, se é o Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse para Pedro, vem Pedro. E o que eu acho interessante é que talvez ele até foi confiante. Porque nas nossas vidas não é assim? Às vezes nós estamos percorrendo um caminho em busca de algo. E quando o Senhor fala, vai que eu estou contigo, a gente até vai feliz. Opa, eu tenho a proteção de Deus. O Senhor me deu a permissão para que eu vá. E eu entendo que Pedro foi confiante, não lhe faltou confiança. Não no começo. Mas irmãos, eles estavam enfrentando uma grande tempestade. O que me chama a atenção e o que apavora Pedro é as forças da natureza. O vento estava forte. A água agitava de um lado para o outro. As ondas até poderiam cobri-lo. E no meio dessa situação, Pedro começa a afundar. Por quê? Porque percorrer um caminho, no começo, você pode ir e pode até parecer fácil. Talvez você esteja caminhando e não encontrou no começo nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Mas quem sabe você chegou no meio desse caminho e aí começou a aparecer os obstáculos, as dificuldades. E no meio do caminho, a sua fé ficou vacilante. E agora você olha e você fala, Deus, o que eu vou fazer? E Pedro começou a afundar. Mas o que me chama a atenção é que ele estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E ele se lembra exatamente disso. Porque quando ele começa a afundar, ele tinha outras pessoas ao seu lado.
Ele poderia pedir socorro a qualquer outra pessoa, mas ele pediu socorro à pessoa certa. E ele vai dizer: Jesus, socorre-me. E eu não sei, irmãos, qual é a situação da sua vida hoje. E eu também não preciso saber, porque talvez eu não possa te ajudar. Mas quem sabe você entrou por essas portas nessa noite, ou você está na sua casa clamando por socorro do Mestre. E o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que o Mestre, ele está pronto para te socorrer. Jesus jamais vai negar socorro a alguém que necessita. Mas para que Jesus socorra, é preciso que você clame. Pedro vai ter a iniciativa de ir ter com Jesus. Mas no meio da situação, ele também clamará pelo socorro divino. E o que eu acho lindo aqui é que no meio dessa situação, Jesus vai estender a mão para Pedro. Eu não sei a situação, eu não sei em que momento da tempestade você se encontra, mas as mãos do Senhor estão estendidas para a sua vida neste dia de hoje. E se você precisa do socorro do Mestre, Ele está aqui nessa noite para te socorrer. Porque existem situações que nós olhamos para um lado e para o outro, e quem está ao nosso redor não pode nos socorrer. Não tem essa prerrogativa de nos ajudar. Mas o Senhor Jesus, Ele tem. Não importa a situação da sua vida. Não importa a tempestade que você está enfrentando. Se você pedir socorro ao Mestre, Ele estenderá as suas mãos e te socorrerá. A Bíblia vai dizer que o Senhor estende a mão e vai olhar para Pedro e vai dizer: por que temeis, homem de pequena fé? E às vezes a nossa fé fica vacilante pela situação adversa, né? Às vezes nós olhamos e aí nós nos deparamos com situações que nós perguntamos: mas Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como, Senhor? Onde encontrar socorro? Nos pés do Senhor, meu amado. Nos pés do Senhor. O socorro que você precisa para a sua alma nessa noite, vem através de Jesus. Eu acho linda essa história, porque me faz refletir sobre a minha caminhada, sobre os meus momentos de fraqueza, sobre o momento que a tempestade quer me cobrir. E eu consigo entender que se eu clamar ao Senhor, o Senhor estenderá a mão e me socorrerá. Na sua vida não é diferente. Já foi falado aqui, nessa noite. O que eu acho interessante é que são coisas que nós ouvimos de Deus e que não esquece. Porque o Senhor usou alguém e disse que essa casa seria palco de milagre. Irmãos, nós que estamos aqui, que congregamos nessa casa há tantos anos, nós vemos a mão do Senhor agindo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Quantos livramentos, quantas coisas lindas Deus tem realizado nesse lugar. E isso é porque tem uma igreja que clama, tem uma igreja que se dobra, tem uma igreja que ora e que busca ao Senhor. E se você está buscando, está clamando, o Senhor jamais te deixará, te despedirá de mãos vazias. Ele tem algo para realizar na sua vida. Eu acho linda essa passagem, porque a Bíblia vai dizer que quando eles entram no barco, a tempestade, ela se acalma. Jesus não vai precisar dizer nada dessa vez. A Bíblia é bem clara em dizer que quando Jesus coloca o seu pé no barco, a tempestade ela é acalmada. Eu não sei em que trajeto da viagem eles estavam, mas eles chegaram do outro lado em segurança com o Senhor Jesus Cristo. E isso diz, irmãos, da confiança que nós temos em Deus, de ouvir a palavra do Senhor, de seguir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e de confiar que nós atravessaremos e chegaremos do outro lado porque o Senhor está conosco. A Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer na 4ª vigília da noite, mas não diz quando começou a tempestade. Mas o que eu acho lindo é, quando Jesus pisou, a tempestade acalmou. Leve Jesus contigo nessa noite para a sua casa. Leve Jesus contigo nessa noite, porque quando você pisar o seu pé, não será só você. O Senhor estará dentro da sua casa, e tudo quanto está fora do lugar, o Senhor colocará no lugar.
Se o mar está agitado lá dentro e você tem olhado por um lado e para o outro e não tem visto socorro, leve aquele que pode socorrer a sua vida, a sua casa, a sua família. E você terá a oportunidade de vir testemunhar o poder de Deus na sua vida. Porque lindo é quando nós vemos Deus agir na vida de alguém, mas mais maravilhoso ainda é você poder dizer: eu estava numa situação tal e Deus entrou, Deus mudou o quadro da minha vida, Deus mudou a história da minha família, o nome do Senhor foi engrandecido. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus tem para a vida daqueles que estão debaixo da proteção do Senhor. Já foi falado nessa noite. Não tema em meio à adversidade, em meio à tempestade da sua vida. Confie no Senhor. Ouça a voz de Deus. Acredite que o Senhor, Ele fará ainda mais pela sua vida. Porque tudo quanto nós ouvimos do Senhor, irmãos, não passa despercebido, não é em vão. Se Deus lhe fez uma promessa e você está olhando e você ainda não alcançou aquilo que Deus tem para a sua vida, fique tranquilo. Já foi falado sobre confiar e sobre esperar. Acalma o seu coração, porque você chegará do outro lado e não chegará sozinho. Jesus estará com você. Quem sabe você olhou, está no meio da situação e até acha que está sozinho, mas o Mestre está te acompanhando. E quando Deus, Ele nos acompanha, irmãos, coisa linda é nas nossas vidas. Leve essa palavra, guarde no seu coração. E no momento que a situação, que o vento estiver revolto sobre a sua vida, lembre-se que o Senhor, Ele está contigo. Que o Senhor, Ele fará por você. E que se o Senhor estiver com você, ainda que a tempestade tente te cobrir, você voltará ao barco em segurança e chegará do outro lado. E o nome do Senhor será engrandecido na sua vida. Amém? As palmas louvam ao Senhor.